Entrevista. Com a aproximação das eleições 2026, o cenário político brasileiro volta a apresentar sinais claros de polarização, com discursos mais duros, embates constantes e pouco espaço para o diálogo. Em meio a esse ambiente dividido, surge uma pergunta central: a democracia consegue, de fato, florescer em um terreno marcado por extremos? Para analisar esse contexto, nós recebemos agora a advogada e jornalista Jéssica Andrade, criadora de conteúdo jurídico nas redes sociais, onde ela soma quase 100 mil seguidores no TikTok. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã Patos. Muito bom dia para você. Oi, Gustavo. Bom dia e bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Perfeito. Para a gente começar esse bate-papo, eu começo perguntando o seguinte: o que pode se definir por democracia? Qual é o seu conceito? Bom, a democracia é um sistema de governo que surgiu na Grécia e ele é caracterizado pela participação popular. Embora nem todas as pessoas tivessem lá naquela época o direito de votar, foi assim que esse conceito surgiu. Agora, em 2026, esse conceito pouco mudou. A gente ainda pode definir a democracia como um sistema em que há participação popular, ou seja, as pessoas podem contribuir definindo o futuro do país através do voto, seja o voto direto ou então o voto indireto. E outro pressuposto muito importante da democracia é a liberdade. A liberdade de associação, a liberdade individual e a liberdade de expressão. Então, quando as pessoas são impedidas de falar ou então de serem ouvidas, aí já não há mais o que se falar em democracia. Jéssica, você disse muito bem que a democracia ela remete à pluralidade e divergência. Em que momento essa divergência ela deixa de ser saudável e passa de fato a se tornar uma polarização? Veja só que interessante. Se um dos pressupostos da democracia é a liberdade de expressão, a gente pode entender a polarização até certo ponto como sinal, como sintoma de uma sociedade democrática. A palavra polarização significa a divisão entre opostos, entre dois lados, entre dois polos, e ela é muito utilizada na física. Nesse contexto político, a polarização é quase a mesma coisa, é uma divisão entre extremos. Então, nesse caso, a gente tem a direita e a esquerda. E esse embate ideológico entre direita e esquerda não é novidade. Esses conceitos surgiram lá na Revolução Francesa como uma forma de classificar ideologias. Então, assim, eu entendo que não há problema quando as pessoas se identificam com determinado espectro político. Eu, por exemplo, eu tenho princípios e valores mais conservadores, então eu consigo me identificar mais com as ideias da direita. Eu vejo que o problema está quando as pessoas deixam valores e princípios de lado e começam meio que a idolatrar as pessoas que estão dentro do espectro político, dentro do jogo político. Perfeito, Jéssica. Como surge a polarização política de fato? Ela é um fenômeno espontâneo da sociedade ou também pode ser estimulada por lideranças e discursos inflamados dentro da própria rede social, a qual você tanto domina? Bom, olha que interessante. Dentro desse conceito de democracia, a polarização surge como quase que de uma forma natural. Nós somos seres humanos e é normal que a gente tente se organizar. Então, dentro dessa ideia de polarização, as pessoas começam a se organizar como se fossem em grupos, mas nesse caso, em grupos que pensam de forma semelhante. Perfeito. Quais são os principais efeitos da polarização extrema para a democracia, para as instituições e, o principal de tudo, para a convivência social? Certo, vamos entender esse conceito de polarização extrema como um debate, então, de ideias sem razão e sem princípios e valores. Eu entendo que quando isso acontece, o maior prejuízo que pode acontecer é a sociedade acabar ficando como se fosse estagnada, é uma sociedade que não evolui, e as pessoas, o povo que faz parte daquela sociedade, pode acabar ficando sem reconhecer e sem admirar as próprias lideranças. Então, a gente deixa de ter um símbolo. As pessoas que estão no poder deixam de ser admiradas e de serem reconhecidas como lideranças políticas. Realmente. Muitas pessoas se perguntam que, diante de um debate político polarizado, o melhor caminho, muitas das vezes, é tentar dialogar ou simplesmente se calar para evitar conflitos. A pessoa, por exemplo, um cidadão de esquerda, no meio de um ambiente lotado por pessoas de direita, ele pode sim expressar sua opinião ou o melhor é se calar?
Eu acho que a resposta para essa pergunta deve vir bem do interior de cada um. Eu, ao longo da minha vida, sempre procurei entender a política não como um jogo onde heróis e vilões coexistem, mas como um sistema em que princípios e valores devem sobressair. Como eu tenho muito claro quais são os princípios e valores que eu defendo, e eu tenho princípios e valores inegociáveis, quando eu me vejo diante de um debate mais acalorado, eu consigo fazer um juízo de valor para entender se vale a pena dialogar ou então se é melhor ficar calada. E quando eu percebo também que, por exemplo, o debate é muito mais emocional do que racional, eu também prefiro me afastar. Mas aí eu acho que vai de cada um. Como a senhora entende o papel dos meios de comunicação nesse cenário? Eles amenizam ou acaloram, jogam mais lenha na fogueira nesse debate que já é tão acalorado aqui no Brasil? Os meios de comunicação têm um papel importantíssimo nisso. A Jovem Pan, por exemplo, ao colocar esse tipo de assunto em pauta, ela não só está informando as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, mas também formando opinião. Então, na minha opinião, quem dera se todos os veículos de comunicação tivessem uma preocupação desse jeito. Olha, para a gente finalizar aqui bem rapidinho, que atitudes individuais podem ajudar a preservar a democracia, eu, enquanto cidadão, em um cenário polarizado intensificamente, principalmente nas vésperas da eleição? Eu acho que a resposta para essa pergunta está em alguns elementos, como a razão e princípios e valores. Como eu disse no início, eu tenho princípios e valores mais conservadores e consigo entender a minha posição nesse debate. A Ayn Rand tem uma frase muito interessante e ela diz o seguinte: a razão não é automática. Os que a negam não podem ser conquistados por ela. Então, eu acho que antes das pessoas começarem a se definir como direita, esquerda, petista ou bolsonarista, que é o que a gente mais vê nas redes sociais, né? As pessoas já estão muito definidas e às vezes levam esse debate de uma forma muito emocional. Eu acho que é mais interessante as pessoas começarem a entender melhor quais são os princípios e valores que as regem, entender e estudar esses princípios. Por exemplo, os princípios do conservadorismo e do progressismo. E, além disso, também entender que, em alguns momentos, a gente vai se deparar, nesses debates, com fatos e com opinião. E é importante a gente distinguir o que são fatos e o que é uma opinião. Ok, Jéssica, muito obrigado por sua participação. Uma ótima terça-feira para você e boa sorte. Muito obrigada, Gustavo. Uma ótima terça-feira para você, para vocês que estão nos ouvindo. Eu ouvi ontem nas redes sociais que até o dia 7 de janeiro a gente pode desejar Feliz Ano Novo. Então, Feliz Ano Novo para você e para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo.